e que o Remo em Ponta Grossa siga este viés de alta e consiga um triunfo fora de casa, o que tem sido muito comum para o clube do Remo. O que faltava era vencer em casa e depois de um bom tempo voltou a triunfar. Uma vitória também expressiva e, eu diria, categórica do Remo contra o CRB, hein, Cacá? Cacá vai já falar. Sem dúvida nenhuma, Guerreiro. O que aconteceu... Pode continuar. Ontem, no Mangueirão, foi ver o Remo quente. Eu acho que estou picotando, né, Guerreiro? Tá picotando, mas a gente tá entendendo você falando dessa consistência do Remo e já você aprofunda mais esta análise da performance do clube do Remo no jogo de ontem à noite. E foi isso mesmo. O Remo começou um pouco desajustado, mas depois houve um encaixe absoluto e o Leão Azul conquistou uma vitória com alguns jogadores também. Você destacou alguns do Paysandu, eu vou destacar alguns do clube do Remo, né? E o futebol é incrível, né? O futebol é mágico por tudo que ele apresenta e representa nessa gangorra, né? O Caio Vinícius, por exemplo, como segundo volante, já que o Luan Martins foi terceiro zagueiro / primeiro volante, o Caio Vinícius pisou na área, deu assistência, o Caio Vinícius fez gol, mas não só o Caio Vinícius, os uruguaios jogaram. Então o Remo foi, no todo também, um time, além de obediente taticamente, um time de transpiração e inspiração, Carlos Castilho. O Remo não vencia em Belém há quantos jogos? 4. 3 derrotas e um empate. Fazia tempo. E quando o torcedor no Mangueirão viu aquele primeiro gol da equipe visitante do CRB, tremeu nas bases. Eu acho que o Remo foi escalado inicialmente de maneira errada. Até há uma desculpa, afinal o Guto não teve nem tempo para treinar a equipe, né? Viu o Remo jogar no desastre lá fora, né? Contra a equipe do nosso Volta Redonda. Poderia ter trazido no mínimo um pontinho, mas tomou aquele gol no final. Mas eu acho que o Guto, por pouco tempo, mostrou algumas coisas interessantes. Primeiro, viu o jogo e mexeu na hora certa. Embora o Remo tenha virado ainda no primeiro tempo, mas a consistência da equipe só veio acontecer no segundo tempo, com as entradas que aconteceram, né? Jogadores importantes, Pavani, o próprio atacante Azulino. O João Pedro, quando entrou na lesão do Eduardo, o João Pedro entrou bem. Entrou bem, porque ele não se fixou como homem de área só. Ele vinha buscar, abria espaços e todo o time do Remo cresceu. Agora é interessante, né? Quanto o Caio Vinícius recebeu de nota importante nessa partida. Mas aí é que eu digo que tem o dedo do treinador. Muita gente questionou, Luan Martins e Caio Vinícius, né? E qualquer um de nós questionaria, né? Por tudo que o Caio Vinícius deixou de fazer ou fez de forma equivocada nos jogos passados, em alguns jogos. O que é que fez o Guto Ferreira? Transformou o Luan Martins num terceiro zagueiro para ter a saída de 3, ou seja, para ser o primeiro volante, e colocou o Caio como um segundo volante para pisar na área. O Caio, no segundo gol do Remo, estava disputando com o alemão que fez o gol contra. No terceiro gol do clube do Remo, ele deu assistência para o Nico. E no quarto foi aquela pintura que ele chapou, tirando de todo mundo e metendo para o fundo do barbante. Mas também, Guerreiro, o que houve é que o Diego Hernandes, que no começo estava com responsabilidade mais de criar, mais integrar esse setor de meio campo, ele veio jogar na dele. Ele é atacante de beirada, tem mobilidade.
E isso deu um crescimento muito grande para o time azulino na etapa complementar. É verdade. É verdade. Agora, essa coisa simples, né? Fazer o simples, colocar o Diego Hernandes na posição que ele é habituado a jogar, só faz com que o atleta cresça. Isso funciona para qualquer um, né? Tem muita participação aqui da galera. O Remo venceu ontem o CRB, mas ainda vimos um time que dá muitos espaços e sofre pressão demasiado. Eu acho que o Remo, ele deu, tenho certeza, o Remo deu a bola para o CRB para ser reativo. Eu vi exatamente um pouco daquele DNA do Daniel Paulista. Não sei se só eu vi isso. Você viu também, Cacá? Não vi, mas acho que não deve ser sempre assim. Nós temos de convir o seguinte, guerreiro. Aquele primeiro tempo, não gostei. Eu até disse que o Remo achou os 2 gols. Na etapa complementar, aí houve sim transição rápida, movimentação, abertura de espaços. Lembrou sim um pouco do DNA do Paulista. O Frank Moita diz que a teimosia não cabe em nenhum momento na vida. O Remo pagou caro pela teimosia em manter o Antônio Oliveira. Se o Guto Ferreira tivesse vindo mais cedo, por exemplo, na derrota contra o Criciúma, a situação seria diferente. Mas, Paulo Cacheado, o Remo venceu e convenceu. Você assina embaixo? Aquele sorriso, Cacheado. Tá animado, Cacheado? Guerreirão, é o seguinte, guerreiro, eu já falei isso aqui, não sei se o Cacá vai concordar. Para mim, foi a melhor partida que o Remo fez, e no segundo tempo, principalmente, viu? Você tá com a voz grossa, Cacheado, né? Tá com a primeiro voz tempo grossa. é o sonzão aí do último. É uma voz assim, rapaz. Tá encorpada demais, né, Paulinho? Tá encorpada a voz do Cacheado, não tá? A retaguarda tá aí pra dar essa qualidade, né, guerreiro? O Lundson tá aí. Né? Tá aqui, ele tá aqui, tá observando esse teu áudio aí. Ele é o fera aí, né? Mas pode falar com essa voz rouca, pode falar, à vontade. Viu, guerreiro? Então veja bem, o clube do Remo, todo mundo viu a mudança do clube do Remo com a chegada do novo treinador. E daqui a pouco ele vai falar a respeito disso, tá? Certo. E vai dar todo o mérito aos jogadores aí, tá? Que estavam precisando de repente fazer uma partida tão boa como fez. O Remo não foi bem no primeiro tempo. Cacá falou tudo certinho. Parece que eu tava dizendo no ouvido do Cacá para ele reproduzir para todos nós, né, Cacá? Aí o CRB foi para cima, o Remo veio, fez um gol, empatou o jogo, um gol bonito do lateral direito, e o Remo empatou o jogo. Eu estava bem atrás do gol. E... Aliás, um belo gol, né? Um belíssimo gol do Matheus Ribeiro, né? Um tirombaço de fora da área. Mas o Remo não demorou para virar o jogo com o Diego Hernandes de falta e depois com o gol contra do Fábio Alemão, né? Então, a construção do jogo para o clube do Remo, né, com os 2 gols logo para fazer a virada ainda no primeiro tempo, também provocou um Remo diferente no segundo tempo. Ainda assim, o Guto fez 2 mexidas no intervalo, né? Já tinha colocado o João Pedro e aí depois colocou o Pavani, foi mexendo no time, colocou o Janderson, né? Foi mexendo e melhorando, né, Caxi? Exatamente, mexeu e tudo certinho, né, Cacá? Guerreiro, Hein? olha só como eu tinha razão até na minha análise ontem. A posse de bola do Remo foi de 27% contra 73% do CRB. Só que o Remo foi mais agudo. Finalizações 7 do Remo contra 5 da equipe do CRB. Tanto que eu disse que o CRB foi bonitinho, mas ordinário. Sim, o Remo deu a bola para o CRB e o CRB não conseguia construir, não tinha profundidade. Por isso que eu lembrei o modelo de jogo do Daniel Paulista. Exatamente, né? Olha, o Orlando Rufel manda lembrar ao Dinho aqui, quem canta a música Sorria, Sorria, é Evaldo Braga. Evaldo Braga. Evaldo Sim, Braga. mas foi que eu falei, Evaldo Você Braga. falou Ricardo Braga.
Ah, tá, é o Braga, é o Braga. O Ricardo que faleceu no acidente de automóvel com 30 anos, e o Evaldo Braga, ele faleceu um dia desse, ele que imitava o Roberto Carlos. Exatamente. Cachado, me conta aí, quem pra você foi o melhor do Remo ontem? Foi o Caio Vinícius, Guerreiro. Pra você, Carlos Castilho. Você viu perfeitamente lá, o Luan já tinha feito isso no jogo contra a equipe, preste bem atenção. Olha como são as coisas, Cacá. O Luan fez isso, eu vou pedir para ele falar a respeito disso aí amanhã. Fez isso contra o Cuiabá, quem era o técnico? Quem? Guto Ferreira, ele era o técnico do Cuiabá. O Luan ficou fazendo aquela função, Guerreiro, que você falou agora aí, e liberou o Caio Vinícius. Olha só. E agora quem é o técnico do Clube do Remo? Então vamos lá, vou rodar aqui. Melhor do Remo no jogo ontem, Carlos Castilho. Eu não vou poder mudar, Guerreiro. Não? Então Não. diga quem foi o seu melhor. Diga. Quem foi o uruguaio? Ele disse o Diego Hermel. Não foi o Diego Hernandes, não. Não, Diego... Nico Ferreira. Nico Mas eu até disse que era pau a pau. Pro Castilho, Nico Ferreira. E não é Diego Hermel, Castilho. O Cachado, é Diego Hernandes. Você ficou agora com o Hermel na cabeça, né? O Gustavo Hermel. Incrível. Mas vamos lá. Não vou perguntar pro Dinho, vou pular o Dinho, mas eu vou com o Paulo Sérgio Pinto. Melhor do Remo ontem, Paulo Sérgio Pinto? Melhor do Remo, sensação. O melhor tá pensando. Acho que foi o Caio. Pra mim, Caio Vinícius também. Vinícius. Pra mim também, Caio Vinícius. A recuperação do Caio Vinícius foi impressionante. Foi. Não sei se você lembra, naquele início de competição, você e eu elogiamos muito o Caio Vinícius. Não sei o que aconteceu. No meio do caminho, na beira da estrada, sentado à beira do caminho, ele esqueceu um pouco de jogar bola. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Exatamente. E essa pedra agora foi retirada. Vamos girar agora o melhor do Paysandu ontem. O melhor do Paysandu, Dinho Menezes. Pra mim foi o Garcês. Pra você, Paulo Sérgio Pinto. Garcês. Vou pular o Cacheado. Pra você, Carlos Castilho. Garcês. Pra mim, Garcês. Então, unanimidade, o melhor do Paysandu. E 3-1 pro melhor do Remo, com o voto do Castilho, o voto dissidente do Castilho para o Diego Hernandes. Você escolheu ontem como craque do jogo. Claro, e aí não poderia alterar. Bom, hoje, folga dos dois, de Remo e Paysandu, né? Agora o Paysandu, quinta-feira, 19 horas na Curuzu, recebe a equipe do Cuiabá, e o Remo, domingo, 16 horas, em Ponta Grossa, enfrenta o Operário. Aí já na terça-feira, o Paysandu, na terça-feira é isso, né? Terça-feira, o Paysandu joga. E na quinta, o Remo joga. O Paysandu joga na terça com o Botafogo em Ribeirão Preto, não é isso, Dinho? Botafogo em Ribeirão Preto. Exatamente, é isso aí, você tá certo. E o Remo joga na quinta-feira contra o Atlético Paranaense em Belém. O Cacheado vem falando que o Remo está tentando de todas as formas que esse jogo seja no Mangueirão. Paulo Sérgio Pinto, por tudo que você apurou hoje no final da tarde, ouvindo todos os lados, onde será este jogo, Remo e Atlético Paranaense? Guerreiro, deverá ser no estádio Evandro Almeida, até porque no Mangueirão, próximo ao jogo, terá o show do Henrique Juliano. E segundo informações, 40 mil ingressos já foram vendidos. O show é na sexta. Canta uma do Henrique Juliano aí, Paulo. O show é na sexta-feira, dia 10, e o jogo do Remo contra o Furacão, dia 9, isso, no Baenão. E você, quando estava apurando isso, descobriu uma outra coisa, não foi, Sensa? Avaí, Paysandu e Avaí poderá sair da Curuzu, Sairá, né? Sairá. Da Curuzu para o Mangueirão. Para o Mangueirão também. Dia 25 de outubro. Por conta de que o Paysandu, as instalações do hotel 7 estrelas, como diz o Dinho, estará alocado por um período aí. Pré-COP 30, isso. Exatamente. Para a galera da COP, desde o dia 25 de outubro, que é o dia do jogo, um sábado contra o Avaí. E a tendência é que todos os jogos
exceto o Remo e Atlético Paranaense, sejam realizados no Mangueirão, para Remo e Paysandu, a partir deste Paysandu e Avaí para a equipe bicolor. Muito bem, agora vamos lá, vamos falar do que vem por aí, né? Neste momento o Remo é o 8º colocado, porque a Chapecoense ganhou do Amazonas há pouco, 3-1, Remo perdeu uma posição, está na 8ª colocação, o Paysandu segue na última posição, mas o Amazonas não se desgarrou porque perdeu em casa para a Chape. Então, Remo e Paysandu folgaram hoje e voltam a trabalhar amanhã. E no clube do Remo, para o jogo de domingo em Ponta Grossa, o Remo volta a trabalhar amanhã, já tem... Quem é que está recuperado? O Sávio está recuperado já, Cachado? Sávio já está recuperado, à disposição do técnico Guto Ferreira. Pedro Rocha ainda em tratamento, tá sendo bem tratado para ver se libera para o jogo contra o Atlético Paranaense. O jogador Eduardo, ele foi fazer uma ressonância, exame de imagem. Exame de imagem. Ele está fora do jogo, ele sozinho, ele torceu o adutor da coxa direita, está fora. E o Regis, esses 3 estão fora, guerreiro. Perfeito. E o Marrone cumpriu suspensão, pode jogar também. Está à disposição, e o Cantilho também, que estava no banco ontem, está à disposição. Perfeito. Carlos Castilho, você mexeria no time do Remo para domingo em Ponta Grossa? É só pegadinha aqui também hoje. Uma mudança vai acontecer. Qual? O Eduardo Melo não vai jogar. Ah, sim, mas aí o João Pedro entrou com 15 minutos, já estou considerando o João Pedro como titular no jogo que o Remo passou a jogar, né? Ficaria em dúvida se manteria o Jorge. O Jorge, no segundo tempo, foi bem. No primeiro tempo, ele foi muito sacrificado, exatamente porque o Serra jogou muito em cima dele, mas era o Sábio a volta do Sábio, né? Você, Cachado. Agora manteria o Marcelinho lá pela ala direita. Eu manteria os dois laterais. Manteria Marcelinho e Pedro. E Pedro, e Jorge, que Pedro. Para mim, ele vai manter na direita o Marcelinho e o Jorge na esquerda. Eu também penso que o Jorge ganhou a condição de titular. Pavani vai entrar, guerreiro, também. Hein? Pavani também vai entrar. Não creio no Pavani, nem no Marrone. Eu não acredito nem no Marrone como titular. Sinceramente, posso estar sendo aqui muito focado naquilo que eu vi ontem. Assim não. Não sei não. Hernandes pela direita. Se tivesse condições, ele entraria? Pela esquerda. Não, e o português lá no meio. Nico de um lado, Hernandes do outro e o João Pedro. João Pedro. Perfeito. Você acha que o Marrone está fora? Também concorda comigo? Inteiramente. Perfeito. Mas você defende o Pavani no time titular, eu ainda defendo o Jaderson no time titular. Não, o Jaderson ainda não conseguiu jogar depois daquele acidente. Não, concordo que ainda não foi tudo que a gente sabe que ele pode entregar, né? Mas ainda começaria com o Jaderson. Ele é multiuso, penso eu. E num jogo desse, eu entendo que o Jaderson seria mais importante que o Pavani, né? Tudo bem, se o Remo tiver o Pavani naquela condição de ser reativo e aqueles passes por dentro, é uma parcela importante. Mas o Pavani também vive um momento em que ele está retornando, né? Mas é uma discussão, nós estamos só começando a semana.